Parque da Expo Direto Cotrijal. E agora comigo está o presidente da CCGL, senhor Caio César Viana, e o Jeromel. Mas não é o Jeromel que vocês estão pensando. Como estão vendo ao meu lado, está o Ricardo Jeromel, um dos palestrantes do Fórum Nacional da Soja, que aconteceu há pouco no Auditório Central aqui no Parque da Expo Direto. Mas eu vou deixar que o próprio Ricardo se apresente. Ele é especialista em China e Estados Unidos, mas vai nos falar um pouquinho sobre a sua palestra, a sua abordagem hoje lá no Auditório Central e sobre esse tema que também vai ser debatido um pouquinho aqui entre ele e o seu Caio aqui nessa nossa conversa. Ricardo, bom dia. Ni hao. É um grande prazer. Então, me apresentando aqui, eu sou o irmão do Pedro Jeromel, melhor zagueiro da história, melhor irmão do mundo, um baita cara. Vamos ver se o ano que vem a gente traz ele aqui para essa que é uma das maiores feiras do setor do mundo. Eu tô impressionado. Encontrei vários amigos aqui e eu tenho uma longa história com a China. E o Brasil tem uma longa história com a China. A China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. Nos últimos 4 anos, a cada ano, o Brasil bate um recorde do volume de negócios feito entre Brasil e China. E quando a gente fala de soja, quando a gente fala do agro, mais de 70% de toda a soja que sai do Brasil vai para um país só, para a China. Então esse casamento, ele já está consumado. É que algumas pessoas talvez não tenham percebido. E eu morei na China por muitos anos, estou aqui no Brasil desde 2020 e me assusta o quão pouco a gente discute China. Devia estar na capa dos jornais, devia ser um assunto diário, como é Estados Unidos. Porque a gente tem uma relação de casamento mesmo. E quem é do agro, se não sabe nada de China, se você trabalha com soja, teu produto tá indo para lá no final do dia. Acho que quanto mais você conhecer, seria como falar que gosta muito de futebol e não saber o que é o Grêmio. Tem razão, né, seu Caio? Com certeza. Assim, a gente, durante Fora da Soja, aí, teve um impacto muito grande com o conhecimento de alguém que morou, estudou China, também tem um conhecimento muito grande do outro grande país, né, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, com quem disputa com a China, nos mostrava até, dependendo do ponto de vista, a economia chinesa poderia já ter ultrapassado a economia americana, mas são dois gigantes, né? São dois gigantes e nós, Brasil, somos o gigante das exportações de alimentos. E aqui na Expo Direto, nada mais correto que a gente conhecer esses dois gigantes dos negócios no mundo, as duas potências econômicas do mundo, e entender principalmente China, porque são economias complementares, o Brasil sendo o maior exportador de alimentos do mundo hoje e o principal fornecedor de alimentos para a China. Precisa entender um pouquinho, conhecer um pouco mais, como o Ricardo falava, conhecer China, porque é o hoje, é o amanhã e talvez seja o futuro do Brasil, que é um país agrícola, que tem vocação para a produção de alimentos, e a China tem a vocação para algumas coisas, como foi nos mostrado nesse painel que ele também nos apresentou, as questões de tecnologia, onde é que o chinês está focado e qual é a relação que isso pode ter com o nosso negócio. Então, é muito claro o foco da China em tecnologias, em educação, e nós temos que corresponder de ser um grande parceiro em suprimentos, principalmente de alimentos, porque a gente não consegue transportar o campo brasileiro para a China, né? O campo, o sol, a água, os solos, a capacidade do produtor brasileiro de ser eficiente, de competir, de produzir alimentos saudáveis, atender os requisitos aí da sustentabilidade, de fazer isso em harmonia com o meio ambiente, isso está aqui no Brasil. Então nós temos que entender esse papel e nos colocar perto dos mercados, porque produzir é uma coisa, né?
colocar no mercado e vender é outra. Então, o produtor brasileiro precisa conhecer, entender China, e nós precisamos estar próximo e termos uma interlocução muito boa, seja ela política ou seja de empresas para empresas. Ricardo, quais são os principais pontos, levando em consideração essa tua fala inicial e essa contextualização do seu Caio, quais são os principais pontos, então, dessa relação Brasil-China? Vamos lá, a China tem a maior população desse planeta, 1,5 bilhão de pessoas, 20% mais ou menos da população mundial, e de terra arável não chega nem a 10%. Então a China não é capaz, com as tecnologias de hoje, de produzir alimento suficiente para alimentar seu povo. Não consegue. Dado isso, o enriquecimento da população chinesa, que é uma loucura o que aconteceu, eu e o Caio vínhamos conversando, a velocidade da mudança lá. A China, no começo da década de 80, mais de 88% da população era miserável, não tinha o que comer. 30 anos depois, erradicou a miséria. Então, quando a população enriquece, a população começa a comer mais proteína. E ao consumir mais proteína, o consumo de soja aumenta substancialmente também. Então o governo chinês conseguiu acertar e enriquecer a população, tanto que em 95 a população chinesa, a economia chinesa, o PIB chinês era menor que o PIB brasileiro. O PIB per capita chinês era 8 vezes menor que o PIB per capita brasileiro. E 30 anos depois, a China tem uma economia muito maior que a brasileira, e o PIB per capita aqui no Brasil é uns 9 mil dólares, não chega nem a isso, e na China é 12 mil, 12.500. Então, a China ficou mais cara, ficou mais rica. O povo chinês, você anda nas ruas lá, pelo país afora. Então, isso aconteceu. Olhando para frente, o que virá? O que virá é que esse embate Estados Unidos-China, que todo mundo deve ver na TV, no rádio, meu Deus, o Trump fez isso, o Trump fez uma tarifa, ele colocou aquilo. Não é uma questão do Trump. É uma questão, que ali a gente entrou em mais detalhe, que o Trump do partido dos republicanos e o pessoal do partido dos democratas nos Estados Unidos tem uma polarização tão grande quanto no Brasil na questão política, mas quando o assunto é China, lá nos Estados Unidos só tem 2 grandes partidos, não é como aqui, eles concordam. Então, o que vai acontecer? Esse embate China-Estados Unidos não é uma questão do Trump, não é uma questão do Biden, é uma questão generacional, uma questão que nessa década vai rolar. E isso dá muito espaço para o Brasil. Eu mostrei bastante detalhado lá no painel que em 2018 foi o primeiro ano de tarifa do governo Trump contra a China, que as tarifas vão muito além do mundo agro. E aí a gente vê que no mundo agro, soja sendo o principal expoente, o Brasil finalmente passou os Estados Unidos e nos subsequentes conseguiu chegar quase ao dobro de exportações para a China. Então o Brasil soube surfar essa onda. Agora, olhando para frente, o Brasil tem condições de continuar e crescer, desde que não apareça algum líder e tente se alinhar com um lado. Mas eu acho que isso, mesmo que ele quiser, vai ser só discurso para ganhar voto, mas na prática não tem como. É um casamento de interesses já consumado. E os desafios? Você colocava esses pontos, a situação atual, né, com essa questão política dos Estados Unidos e essas oportunidades que surgem, e os principais desafios, levando em consideração que você também colocava esse desconhecimento do mercado por muitos produtores, muitos brasileiros. Os principais desafios que serão enfrentados a partir daí, diante dessas tantas possibilidades. Não, acho que o principal desafio é se a China parar de enriquecer, não é só se manter. A China está uns 12 mil, 12.500 dólares por ano de renda per capita. No Brasil a gente chega em 8,5, 9. Então a China, o povo chinês já é mais rico que o povo brasileiro. Mas se parar de ter crescimento econômico, o que vai acontecer naquele país? O que vai acontecer com os hábitos alimentares? Então esse é número 1. Depois um assunto ali que a gente acabou não entrando tanto, mas que é um dos potenciais desafios e tem algum cenário, não sei qual a probabilidade, de alguma guerra.
questão de Taiwan e outras questões, mas é difícil lidar com isso. E finalmente acho que esse é o principal desafio, é um jogo interno de nós com nós mesmos. Vamos conseguir aumentar nossa produtividade, aumentar nossa atratividade e, de novo, por que eu estou aqui? Porque eu acredito que tamanha ignorância. Você que está em casa assistindo a gente, o que você sabe sobre a China? Eu vi que você tem uma tatuagem ali, né, do teu filho? Da minha filha. Da tua filha, parabéns. Que nasceu em 19. Isso. Então, você, teu filho, teu sobrinho, teu neto, você que está em casa, o que as crianças estão aprendendo sobre China? Porque eu tenho 38 anos, eu saí do Brasil com 17. Eu não aprendi nada de China. No colégio vocês estudaram China? Por que a gente não estuda nada? O Partido Comunista Chinês que lidera aquilo lá, o Partido Comunista, é um país comunista. Cara, quando você ouve essa palavra, você pensa em Cuba, Venezuela, União Soviética, você não entendeu o que está rolando na China. Então, eu acho que a gente precisa, assim como aqui a CCGL, tá? Eu estou vendo uma coisa maravilhosa, que são crianças passando ali e aprendendo, e produtores sobre como plantar melhor, sobre as pragas. O que a gente está aprendendo da segunda maior economia, da maior parceira comercial do Brasil e de quem a nossa soja depende? Então é meio assustador isso, né? Enfim, o que você acha, Caio, disso tudo? Realmente, nós precisamos entender, né, que eles são nossos clientes e vão continuar sendo. O potencial da população chinesa de comprar alimentos é o país, temos a outra grande população mundial, a Índia, com hábitos alimentares completamente diferentes. Não são hábitos, vamos dizer, dos principais produtos que nós temos, e a proteína, como tu falaste, sem dúvida nenhuma, todo o povo que melhora a sua condição de vida financeira passa a consumir mais proteína, diga-se carnes. Carnes vêm de soja. A principal proteína para fazer frango, para fazer suíno, para fazer carne bovina e para fazer leite é farelo de soja. Também a questão do óleo hoje também sendo importante na questão dos biocombustíveis, né? Então a soja é um produto que aqui no Brasil sustenta a economia interna do país, desde do Chuí até o Oiapoque, né? O Brasil planta soja do sul até o norte. Não tem lugar nesse país que a soja não seja importante na economia. Isto é gerador de emprego, de tributos, de riqueza. Esta é a grande indústria brasileira, não só a soja, mas a agricultura brasileira. E a China, com seus 1,5 bi de pessoas, à medida que fica mais rica, consome mais, e, como tu falaste, com uma questão de limitação em relação à área, limitação em relação à água, limitação em relação à temperatura. A China, diferente do Brasil, tem uma estação bem definida de frio, onde não tem crescimento vegetal no hemisfério norte. Então a China politicamente sabe aonde ela tem que buscar suprimento, e tu falaste na tua palestra, o hemisfério sul é o grande foco. Então precisamos sim nos conhecer, nos aproximar. Uma cultura completamente diferente, às vezes difícil para nós ocidentais entendermos a lógica do negócio do chinês, mas hoje está consolidado e nós precisamos saber o que está acontecendo lá. Também a questão geopolítica chinesa. A China é muito estável por ter um governo que tem controle sobre algumas coisas, e aquilo que é bom que seja livre mercado, o chinês pratica intensamente, que é o investimento, o empresário que tem liberdade, né, desde que ele não interfira nas questões de regulamentação governamental. É uma economia totalmente liberal, né, para crescer, para investir, para se desenvolver, e isso
para nós brasileiros aí na condição de exportadores de alimentos, principal exportador mundial. Como a gente falava, vou repetir de novo, casamento perfeito. E agora, diante dessas instabilidades políticas, né, que conversávamos, dos Estados Unidos, todas essas possibilidades que surgem, como que o Brasil aproveita essas oportunidades? Se a gente ficar olhando o jornal todo dia, é muita notícia, é muita coisa, mas tem que olhar as tendências. Acho que o jeito do Brasil aproveitar, principalmente no agro, é aprofundando conhecimento. É parecido com o que a CCGL está fazendo aqui para o produtor. Você quer se dar melhor? Conhece melhor, diminui a acidez, diminui praga, aprende. O que o Brasil mais falha como país é a falta de realmente estar ensinando a pescar. Realmente a educação do nosso povo. Então, dado que a China vai continuar sendo, como o Caio falou, eu peguei frio em Pequim de -20. Então, mesmo que eles inventem novas tecnologias, eles não vão conseguir alimentar a própria população. Então, quanto mais conhecimento tiver sobre o principal cliente, sabe aquela história, o cliente sempre tem razão? Não precisa ser assim, não precisa concordar com tudo. Mas vamos aprofundar nesse conhecimento, que eu acho que terá dividendos para o futuro, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ricardo, eu queria então que tu falasse um pouquinho sobre o que tu viu aqui na Expo Direto, né, no Fórum da Soja, aqui visitando um pouco a CCGL, vendo um pouco sobre o que as cooperativas, as iniciativas das cooperativas, né, em prol dos produtores, do agronegócio, o que está sendo feito pelos produtores. Gostaria que tu falasse um pouco sobre o que tu viu, sobre essa atmosfera que tu sentiu ainda, então, sobre o que está sendo feito mesmo pelas cooperativas em prol da agricultura. Não, obrigado, eu cheguei bem cedinho aqui. E aí eu tava falando com meu pai no telefone dando uma volta. E a pé assim, não tinha quase ninguém ainda, estavam montando os stands, o pessoal chegando. E aí começou a tocar o hino. E eu fiquei emocionado. Falei pro meu pai, vou pôr o hino na campainha de casa. A gente tá aqui falando da China, dos Estados Unidos, tanta referência, mas eu tenho um orgulho de ser brasileiro. E é o que o Caio falou, quando a gente olha a economia do nosso Brasil, além do futebol, que aliás, ao nível global nos últimos anos nem tem ido tão bem, mas o que o brasileiro tem orgulho, fala, não, aqui a gente compete, aqui a gente é líder, aqui nós somos bons, o Brasil que dá certo é o agro, é o campo. E ver isso me enche de orgulho. E o meu primeiro emprego quando eu me formei na faculdade foi ser trader de commodities agrícolas. Eu trabalhava numa empresa de Hong Kong, foi comprada por a Noble, para quem conhecer, que foi comprada pela COFCO, que é a maior empresa do agro chinesa. Então, tenho alguns amigos que eu consegui encontrar aqui. Então, essa feira é onde os líderes estão e eu vejo que vieram realmente trazer o que tem de mais novo e mais importante conhecer. E eu me sinto honrado de ter vindo falar, mas mesmo que não tivesse sido eu, é fundamental falar de China. O Caio comentou de Índia. Índia é uma fronteira, só que é muito diferente. A renda per capita na Índia é $3 mil. Então vai ter um crescimento muito grande nas próximas décadas. Não sei se eles vão ter a velocidade chinesa, mas é um mercado. Então, acho que o produtor, quem é do agro, que não está aqui, tem que ter uma desculpa muito boa, porque é como se tivesse uma Copa do... Para quem gosta de futebol, não vai assistir a Copa do Mundo, os melhores juntos, você não quer estar lá? Isso aí, então, Ricardo, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter dedicado um tempinho para vir aqui no nosso estúdio conversar conosco. Ao seu Caio, por ter também dedicado esse tempo, né? Eu vou também agora abrir um espacinho para que vocês possam fazer as suas considerações. Eu queria te parabenizar muito, né, Ricardo, porque da mesma forma que tu falou que tem orgulho de ser brasileiro, nós temos orgulho de ter pessoas jovens como tu, que aos 17 anos foi se desafiar, foi morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, depois fez uma carreira fantástica, né? Acabou trabalhando em empresas transnacionais, acabou na China, conhece e agora aos 38 anos vem aqui compartilhar conosco conhecimento
mas principalmente não conhecimento que acumulou para ti, para teu uso próprio. Tu nos compartilhou hoje conhecimentos que vai ajudar o agro brasileiro a se posicionar, a nos trazer luz para questões que nós precisamos resolver, e te dar os parabéns porque nós sentimos muito orgulho de brasileiros como tu e outros tantos que se desafiam e que fazem, que têm uma carreira brilhante e que, vamos dizer, surpreendentemente eu sei que lá fora as pessoas às vezes não esperam encontrar profissionais como vocês, porque penso que aqui no Brasil a única coisa que a gente sabe fazer é futebol e carnaval, mas a gente tem muita gente boa, muitos profissionais qualificados na pesquisa, cientistas brasileiros por aí afora e pessoas que orgulham muito o Brasil e honram muito o nosso verde e amarelo da bandeira. É um grande prazer, uma honra estar aqui. Obrigado. Então, muito obrigada ao Ricardo, muito obrigada também ao senhor Caio Viana pela oportunidade, por terem participado conosco em mais um episódio do podcast RTC. À tarde voltamos ao vivo aqui do Parque da Expo Direto Cotrijal. Você pode acompanhar esse episódio novamente no YouTube da Rede Técnica Cooperativa e em breve também no Spotify da RTC. Até mais!